E aí, boa tarde, tudo bom? Essa aqui é a nossa aula 4 na disciplina de Informática Documentária e hoje nós vamos falar de ontologia, tá certo? Deixa eu botar aí para você. Bom, está chegando aí, né? Ontologias, de acho é isso, ontologias. Vamos discutir isso aqui, né? Para a gente saber o que é a tal da ontologia. Então vamos olhar aqui, ó. Eu vou ler e depois eu vou explicar, tá certo? Já que eu escrevi, vou ler para vocês, apesar do texto ser um pouquinho grande. Ontologias têm sido objeto de estudo em diferentes campos de pesquisa. É possível encontrar publicações sobre ontologias em filosofia, ciência da computação, ciência da informação, aplicadas a domínios ainda mais diversos como medicina, biologia, engenharia, geografia e direito, entre outros, tá certo? Trata-se, portanto, de assunto interdisciplinar e para tirar proveito do que as ontologias têm a oferecer, é preciso entender o sentido do termo nos diversos campos de pesquisa. Esse texto aí, né, extraído lá de Almeida, de 2013, do documento de título O papel das ontologias na interoperabilidade de sistemas de informação, reflexões na esfera governamental. Esse texto aí trabalha a questão da ontologia visando a interoperabilidade em sistemas governamentais, tá certo? Bom, agora vejam só. Vejam só, só um instante. Aqui a gente está falando de ontologia na interoperabilidade. Então é por isso que a gente vai estudar isso? Exatamente. Por quê? Porque isso tem a ver com... De novo. Isso tem a ver com a integração e a interoperabilidade que nós temos discutido, né, nas aulas anteriores, tá certo? Integração e interoperabilidade, como vocês devem se lembrar, são ferramentas, tá, para que sistemas conversem entre si e, a partir de então, os fluxos de dados, né, os fluxos informacionais de uma instituição, eles estejam conectados. É aquele negócio, você é matriculado na UFC, né, como um aluno, mas você não tem um cadastro na biblioteca. Você tem que ir lá na biblioteca e fazer um cadastro. Então o sistema não conversa, não é conectado, certo? Existem outros momentos em que, se você precisar de alguma coisa, você vai ter que fazer um cadastro na UFC. Poxa, fala, mas é uma instituição só, tem que fazer vários cadastros. Sim, porque não há uma integração entre sistemas. Os sistemas não são integrados porque não existem mecanismos de interoperabilidade entre eles. Perdão, eles não são integrados e nem interoperam porque não há mecanismos de integração e esses não existindo não favorecem a interoperabilidade. Tá? Vamos ver aqui algumas definições. Uma das definições mais conhecidas em ontologia é do Gruber, que coloca, de 1996, que coloca assim: uma ontologia é uma especificação explícita de uma conceitualização. Rapaz, essa definição aí dele aí é meio criptográfica, né? Você lê e fala, o que diacho ele está dizendo, né? Que é uma especificação explícita de uma conceitualização. Vamos traduzir isso aí. É uma materialização de um conceito. Você tem um conceito, por exemplo, felicidade. Então você vai escrever, desenhar, mostrar o que é felicidade num papel, numa escultura, em alguma coisa. Então você está materializando um conceito. Então vamos supor que você está feliz e você quer então materializar essa felicidade para as pessoas verem o que você está sentindo. Então você faz uma escultura, faz uma música, faz uma poesia, você materializa aquele sentimento. Então, essa materialização, ela faz com que outras pessoas possam compreender melhor o seu sentimento. Tá certo? Então, é para isso que serve a materialização.
descrita aí por Gruber como uma especificação explícita de uma conceitualização. Tá certo? Então agora eu vou ler o restante da definição que ele deu e vou explicando mais. Em tal ontologia, definições associam nomes de entidades no universo do discurso, por exemplo, classes, relações, funções, etc., com textos que descrevem o que os nomes significam e os axiomas formais que restringem a interpretação e o uso desses termos. O termo conceitualização corresponde a uma coleção de objetos, conceitos e outras entidades que se assume existirem em um domínio e os relacionamentos entre eles, né? Tá aí os autores. Os autores estão aqui, dessa última fala. Uma conceitualização é uma visão abstrata e simplificada do mundo que se deseja representar. Essa é a minha. Então, o que acontece? Eu estou feliz, de novo, né? E aí eu quero que todo mundo veja, eu quero fazer uma especificação explícita, uma manifestação do meu sentimento. Faço uma pintura, faço um desenho, faço uma escultura. A pintura, o desenho e a escultura são as materializações, são a especificação explícita do que eu estou sentindo e que eu queria que você compreendesse. Bom, beleza? Entenderam aí até aí essa abstração? Agora vamos falar um pouquinho mais dentro da ontologia no sentido de dados e informação, tá? Informações. Uma ontologia, ela, na verdade, ela é utilizada quando você tem um conceito e aí você quer registrar, quer materializar aquele conceito através do registro dos metadados e das funções que estão relacionadas ao uso desses metadados. Por exemplo, você tem aí um aluno. Aluno é um conceito, né? Um conceito. Aluno de uma maneira geral. O aluno pode ser aluno de escola de violão, escola de violino, de natação, de judô, aluno de graduação, de ensino médio, de ensino fundamental, de mestrado, de doutorado, etc, etc e etc. Então, o aluno, ele é um conceito, né? É alguém que está aprendendo alguma coisa que está sendo ministrada por alguém. Ok? Aluno, conceito. Então, eu diria o seguinte, vou materializar esse conceito. Então, vamos dizer que aluno, ele vai ter os metadados nome, RG, CPF, endereço, idade, ou data de nascimento, melhor, telefone, e-mail, WhatsApp. Pronto. Esses são os metadados. Então, eu estou materializando o conceito alunos nesses metadados, mas também vou acrescentar certos comportamentos, certas funções. Por exemplo, no meu sistema e na minha materialização aqui, eu vou ter a função de cadastrar um aluno, consultar um aluno, né? E excluir um aluno, remover um aluno. Eu também vou ter funções como alterar o nome, alterar a data de nascimento, alterar a RG, alterar a CPF, alterar o endereço, alterar, né? etc, etc, etc. Então, eu tenho metadados e tenho funções que podem ser feitas. Além disso, o aluno em si, ele, por si só, pode fazer certas ações, como matricular-se. Então, o aluno pode ser matriculado, né? É uma propriedade que conecta o aluno, o conceito do aluno, a outras atividades. Matricular-se. Um aluno pode também solicitar histórico. Ele pode também realizar prova. Então, são funções e comportamentos, né? O aluno pode estar ativo, ele ainda está estudando, ou o aluno já concluiu, ou o aluno desistiu. São estados, né? São estados que esse aluno assume. Então, é uma coisa um pouquinho interessante. Não é complexo, é só a gente trabalhar essa ideia que vocês vão ver que fica bem legal. Continuando aqui. A tela ficou um pouquinho grande, mas vocês podem ver no documento que eu estou enviando para vocês na tarefa, né? Deixa eu ver se eu faço alguma coisa nesse exato instante aqui para dar uma melhorada, tá?
Calma aí, não congelou, tá certo? Acho que agora vocês vão conseguir ver. Acho que vocês já estão vendo aí, né? Deixa eu tirar essa pessoazinha aí, tiramos. Então aqui ficou um pouquinho menor, mas no documento dá para vocês verem direitinho. Aqui, com relação à ontologia, nós temos a visão de alguns as visões de alguns autores, né? A classificação do tipo de ontologia que é discutido por ele, e aqui uma descrição de como se utiliza ou para que serve esse tipo de ontologia, tá certo? Bom, então existem vários tipos de ontologia, porque a ontologia pode ser focada para uma finalidade, para um tipo de uso específico. E para que a gente utiliza então a ontologia, né? A gente está vendo esse conceito. Bom, a gente utiliza ontologia com a finalidade de integrar e interoperar. Como é que isso integra? Eu tenho dois sistemas. Em um sistema, você tem lá número da matrícula e tem lá nome do aluno. Já na biblioteca tem lá número de matrícula e aluno. Em um outro sistema, lá no RU, tem matrícula e primeiro nome e depois sobrenome, separados. Então veja que esses três metadados todos dizem respeito ao nome do aluno, mas não estão usando a mesma terminologia, mas é o mesmo dado, é o mesmo metadado com terminologia diferente. Então, numa ontologia, você pode especificar uma ontologia que integre, que atue como um dicionário, dizendo que nesse sistema, o nome de uma pessoa, o nome de um aluno, nesse sistema, no sistema A, aliás, no sistema C, ele é primeiro nome e sobrenome. No sistema B, ele é nome do aluno. E no sistema A, é só nome. Os três metadados que têm nomes diferentes são usados para a mesma finalidade, contêm a mesma informação, contêm o mesmo tipo de dado, que neste caso é o nome de uma pessoa que está matriculada num curso e que recebe o nome de aluno, né? Então, aluno, João, nome do aluno, João, primeiro nome, João, ok? Então, usando uma ontologia, é possível que o sistema mapeie as diferentes manifestações de um mesmo metadado quando essas manifestações não possuem o mesmo nome ou a mesma característica. Vamos ver ainda assim. Utilizando então a ontologia para fazer a integração, eu consigo fazer com que sistemas diferentes que utilizam nomenclaturas ou tipos de dados diferentes consigam conversar entre eles, mesmo que internamente a estrutura de dados, a estrutura da representação sejam diferentes em cada um dos sistemas. Então, a internet, por exemplo, ela trabalha como um grande modelo de integração, um grande modelo de ontologia, porque você tem um celular que é do fabricante X, Nokia, ou então ele é Motorola, ou então é Samsung, né? E você tem ainda, ele é da Apple, ele é da Microsoft, o celular, certo? São fabricantes diferentes. Esses fabricantes diferentes às vezes usam sistemas diferentes, como por exemplo sistema operacional diferente. Vários usam Android, outros o iOS e outros tipos de sistema operacional. Então todos eles são diferentes, mas quando está usando a internet lá, através do navegador, tudo parece normal para todo mundo. E isso é por causa da integração que utiliza ontologias. E dessa forma, como as coisas estão podendo conversar entre si, elas estão integradas, significa o quê? Que eu consigo agora poder interoperar, fazer com que os sistemas consigam cooperar entre si, né? Eu chego em um sistema e pergunto alguma coisa que ele não tem, que aquele sistema não tem aquele dado,
Mas ele fala com os outros sistemas para ver se alguém tem. Se alguém tiver, ele me fornece os dados, tá certo? Bom. Então, agora que vocês viram a conceituação, eu peço que vocês leiam o texto que está em anexo a essa tarefa, que tem nome Uma visão geral sobre ontologias, pesquisa sobre definições, tipos, aplicações, métodos de avaliação e de construção. É do Maurício e do Marcelo, tá certo? Em grupo de 2 alunos ou individual, por favor, desenhe, projete, crie uma ontologia para integrar 2 diferentes vocabulários controlados. Crie 2 vocabulários controlados que tenham a ver um com o outro, né? Não são iguais, eles são 2, mas eles têm a ver um com o outro, né? Fazem sentido. Então, você pode integrar os 2. Então, bole uma ontologia para integrar esses 2 vocabulários controlados. Baseie-se no que foi dito aqui e também no texto que você vai ler para conseguir realizar essa tarefa, tá certo? O prazo para fazer essa ontologia sozinho ou em dupla é dia 12/10 até as 14 horas, porque a gente vai discutir isso na nossa próxima aula ao vivo, na próxima terça-feira, tá bom? Então não deixe para a última hora, porque vai ser necessário. Ok? Então, um abraço, até mais, se cuidem, porque o bicho pega se ficar parado, tá? Tchau, gente!